Olá, sejam bem-vindos. Temos a Alexandra Lemos com mais uma daquelas conversas interessantes, um dos temas que ela traz toda semana. O que é que vamos falar hoje, Alexandra? Que é sempre uma surpresa até para mim. É, a vida é feita de surpresas. Exato, assim é que é bom. Eu hoje proponho falarmos do modelo que ficou conhecido por triângulo dramático. Sim. Não sei se... O que é o triângulo dramático? Eu conheço vários triângulos dramáticos, das Bermudas e etc. Este não é o Triângulo das Bermudas, mas é um modelo psicológico e também social que, no fundo, modela ou descreve o comportamento das pessoas em ambiente de interação e de comunicação interpessoal. E foi criado por um senhor, que é o Sr. Cartman, em 1968. E o que é que este triângulo diz? Basicamente diz o seguinte: sendo um modelo psicológico, vai falar das cenas psicológicas que nós, consciente ou inconscientemente, fazemos na nossa interação com os outros. Então, nós podemos dizer que, por exemplo, vamos colocar assim o triângulo, pode ser assim ou assim, não faz mal. Portanto, estas três partes estão em interação. Temos o perseguidor, temos o salvador e temos a vítima. E todos nós, de uma forma consciente ou inconsciente, nos movemos ao longo do dia sobre estas três situações psicológicas que acabamos até por modelar na nossa infância. Porque se uma família, por exemplo, tem uma tendência de vítima, nós vamos absorver por modelagem, ou seja, vemos os outros como modelo e os outros são o contexto familiar, sim, pai, mãe, irmãos, professora primária, alguém cuida de nós, e acabamos por ter muita tendência para imitar um comportamento, porque o comportamento gera comportamento. E então, se temos uma família que se põe numa postura de muito vítima, é a vítima do mundo, é a vítima da crise, é a vítima de um país, acabamos por estar mais fixados aqui nesta dinâmica psicológica de vitimização. E, portanto, eu vou falar dos três vértices deste triângulo. O triângulo dramático, porque enquanto andamos aqui a saltar uma postura de vítima, salvador ou perseguidor, nós conseguimos ficar, no fundo, reféns. Nós oscilamos essas três posições? E às vezes é no espaço de um minuto. Às vezes é no espaço de um minuto. Imagine que uma vítima se está a queixar de algo, por exemplo, uma mulher que se queixa do marido porque não a deixa fazer isto ou não a deixa fazer aquilo, ou porque o marido já não faz o que ela quer, e portanto ela é a vítima do marido na relação de casal. E de repente o marido está com ela em interação e ela de repente dá um berro, parte um prato e de vítima passa a ser o perseguidor do marido. E depois, claro, quer salvar a situação. Então nós, em pouco tempo, podemos articular qualquer uma destas cenas psicológicas. Agora, tendencialmente, enquanto não sairmos deste drama, nós temos tendência para nos fixar numa. No fundo, é aquela que mais aparece no nosso perfil psicológico, de interação pessoal. Podemos começar pela vítima. Vamos começar pela vítima, então. A vítima. Quais é que são, assim, em traços gerais, os modelos psicológicos de uma pessoa que se põe muito neste estágio psicológico de vitimização? Bom, para já, tudo lhe acontece. Ela valida o perseguidor e valida o salvador. E, portanto, ela necessita que a persigam, por um lado, e também necessita que a salvem. Porquê? Porque ela assim cria a sua identidade. Há vários autores, um deles é o Eckhart Tolle, que fala aqui no corpo de dor. Enquanto eu tenho alguém ou que me salva ou que me persiga, eu existo. E, portanto, a vítima também tem aqui algumas recompensas por estar nesta postura. A vítima não consegue visualizar, não consegue imaginar, não consegue pensar e sentir uma situação onde não exista sem alguém que a persiga e que a mantenha como refém e depois vai procurar um salvador. E, portanto, acaba por fechar aqui este triângulo porque ela dá voz aqui a um destes vértices, que é o vértice da vitimização. E, portanto, no fundo, ela tendo alguma vantagem em ser vítima, porque existe. Claro. Porque queixando-me, aparece um salvador e tenho ali o meu carrasco de estimação, ou o meu perseguidor. E então as pessoas, de facto, se vermos bem, ou se ouvirmos as pessoas na rua, Heloísa, faça aí uma auscultação empírica, assim, à porta, não é? De um sítio qualquer onde passem pessoas e ouça o que é que as pessoas falam. Ou vão estar aqui numa dinâmica de vitimização, ou vão estar a incutir aqui cenas de medo, que já é aqui o perseguidor, eu posso passar aqui para o perseguidor. O perseguidor o que é que faz? Olha, o perseguidor normalmente elabora estratégias difíceis, com regras difíceis, para que outros tenham alguma dificuldade em cumprir essas regras. E depois é duro... Para cobrar, não é? Para cobrar. É aquele que põe a casca de banana para depois dizer que você escorregou. Completamente. E o que é que ele precisa? Ele precisa que as pessoas o temam. A identidade dele está alicerçada numa estratégia onde eu existo porque alguém me teme.
Exatamente, lidera pelo medo, não é? Lidera pelo medo. Eu nem falaria em liderança, é mais chefia, não é? O sim, chefe. sim. Digamos que o líder está um pouco fora deste Claro, triângulo dramático. claro. Mas, de facto, o perseguidor consegue... e outra coisa, o perseguidor faz o seguinte, ele vai, no fundo, elaborar estratégias de incutir o medo em pessoas que ele considera mais frágeis que ele. Claro. Porque ele aí consegue ter ali pessoas subjugadas, no fundo, ao seu princípio de atuação. E o perseguidor, no fundo, o que é que ele faz? Eu estou ok e os outros não estão ok. A vítima eu não estou ok e os outros estão. Ou então eu não estou e ninguém está. Porque ela vê o mundo de uma forma bastante escassa em termos de recursos de autoestima, de motivação sobre a vida, sobre o trabalho, sobre os processos, sobre aquilo que ela pode obter. O perseguidor, de facto, existe porque existe aqui uma vítima. Então, isto é uma dança. Alimenta-se, não é? Alimenta-se. Cada um alimenta-se de cada qual, não é? E é por isso que trancam este triângulo. É um drama, é por isso que se chama aqui o triângulo dramático. O Salvador. Bom, o Salvador necessita que necessitem dele. Ele vem a correr para ajudar alguém. Muitas vezes esta ajuda não é uma ajuda, no fundo, sensível, no sentido de ser verdadeira, é mais uma ajuda no sentido para ele próprio. Egocêntrico, exatamente. Então, aqui o Salvador, o que é que faz? Vê uma vítima e vai ajudar a vítima, vai ouvir a vítima e, se for preciso, valida a vítima, mas também valida o perseguidor, porque ao Salvador também lhe convém... Que haja as outras duas figuras, não é? O triângulo dramático, no fundo, o triângulo dramático tranca em si mesmo este jogo psicológico que envolve estes três modelos psicológicos na forma de pensar, de sentir, de atuar e de viver das pessoas na sua comunicação interpessoal, porque isto tem a ver com jogos psicológicos em relação uns com os outros. O Salvador normalmente tem uma tendência para ir fazer trabalhos pelos outros, nem sendo pedidos, porque ele quer veicular, ou seja, quer afirmar a sua identidade sendo necessário. Eu sou preciso. E às vezes antecipa-se. Ao antecipar-se, o que é que ele faz? Está a emitir aqui um jogo onde vai dar realidade a uma vítima e a um perseguidor. Por exemplo, exemplos, porque há perseguidores, salvadores e vítimas reais. Por exemplo, Elisa, imagine que nós vamos na rua a atravessar a estrada e vem um carro e atropela-nos. Somos vítimas reais. Claro. E, portanto, aqui o que nós estamos a falar são de cenas que não existem na realidade, apenas na percepção dos indivíduos. E isso é tão comum nas relações interhumanas, não é? Interhumanas é muito bom. E trabalhos, em questões profissionais, em questão afetiva, familiar, não é? É muito comum. E no fundo, pelo que eu percebi, alimentam-se uns dos outros. Completamente. Eles trancam o drama. Ou seja, é quase como se fosse aqui um guião e temos aqui vários papéis. E nesta relação... uns com os outros, nós vamos identificar algumas vítimas pela forma como elas atuam. Claro. A vítima está numa situação de queixume, o perseguidor numa situação de estar no comando, incutindo o medo à sua volta, e a sua identidade vem por aí, portanto, acaba por manipular pelo medo. Mas também só o faz com pessoas que sabem que se põem na postura de vítima. Claro. Porque ao mesmo nível de força psicológica não se metem, aí já... E como é que a gente foge disso ou lida com isso? Estamos envolvidos, por exemplo, numa situação próxima a nós, ou mesmo estamos lá dentro por exemplo, dentro de uma relação familiar em que eu possa sentir que estão a colocar na posição, querem me colocar de vítima porque querem ser perseguidores. Como é que lida-se com isso? Vira-se à mesa, faz o quê? Pode-se virar a mesa, mas de uma forma positiva. Claro. Porque, no fundo, esse virar a mesa, usando aqui a metáfora da Heloísa, que é muito interessante, é no sentido de me libertar disto. Claro. Eu, quando viro a mesa, quer dizer que tenho força. Exato. A minha autoestima e a minha percepção sobre o que está a acontecer já está mais visível para mim. E nós só conhecemos aquilo que vemos. E também um problema só pode ser resolvido, ou um drama, quando é identificado. Claro. Então, o primeiro estágio para superarmos ou irmos para além deste drama é identificar, digamos, os jogos da nossa interação. Identificá-los, mas de uma forma pacífica, com carinho, com amor e até com uma grande humildade, nesse sentido. E, portanto, o que nós fazemos é, por exemplo, o perseguidor, e os processos de coaching permitem fazer isso, pode ser transformado através de uma autoanálise, da autoconsciencialização, que ele, para ser grandioso, está aqui a apostar numa pessoa que fica pequenina, mas há uma grandeza interior em cada um. E isto são tudo desvios do nosso centro, claro.
E o perseguidor pode ser transformado, por exemplo, numa pessoa assertiva. O que é um assertivo? Se não uma pessoa que faz as coisas acontecer, que estabelece as regras de forma clara, delega, comunica com as pessoas, defende os seus interesses com um elevado respeito pelo outro, a sua linguagem é clara e transparente. Então, o perseguidor é exatamente o oposto. A linguagem não é clara nem transparente, faz jogos dúbios. E porquê? Porque é um manipulador e, portanto, consegue ganhar visibilidade porque deixa as coisas pouco claras. E no meio da confusão que ele instala, ele sobressai. E aparece com uma força maior, porque depois acaba por, como há pouco eu dizia, em vez de estabelecer coisas claras, estabelece regras complicadas, que ninguém entende. Mas depois, como está em cargos de chefia ou de maior soberania sobre outros, acaba por achar-se o mais importante e, portanto, ele persegue toda a gente. Estabelece uma dinâmica, um contexto de medo. Então, este pode ser transformado numa pessoa assertiva. Vamos lá clarificar o que é para fazer. Não basear a minha atuação no medo, mas sim na cooperação, na coordenação, baseado na aceitação e no respeito e na clareza na linguagem, como um assertivo faz isso, e sempre que toma decisões, ele não deixa o seu foco naquilo que quer fazer, porque são pessoas de grande visão, as pessoas assertivas, mas consegue pôr em comum e aceitar também opiniões dos outros e arranjar ali um ponto intermédio. Feedback. Este aqui, não é? Uma vítima. A vítima, podemos ir buscar aqui digamos, um outro jogo psicológico à vítima para a transformar em algo melhor, que é aceitar a sua vulnerabilidade, acima de tudo. Ok, vamos aceitar que somos vulneráveis, mas vamos aceitar que podemos contar com pessoas que nos apoiam, mas nos apoiam de forma sincera e que não nos colocam cada vez mais na postura de vítima. E, portanto, aceitar que posso contar com os outros e que o mundo não é um lugar escasso, mau, perigoso, nefasto, que nos aniquila. Porque a vítima tem um pouco esta sensação. Normalmente são muito negativas, não é? Muito negativas. Portanto, a vítima é pegar na sua vulnerabilidade e fazê-la ver um lado mais positivo das situações e o que é que pode aprender. Como é que pode desenvolver-se? Como é que pode sair deste drama? E o Salvador? E o Salvador, no fundo, pode usar a sua tendência para ajudar, mas em vez de se andar a antecipar e a querer fazer o trabalho dos outros e a reparar tudo, o que ele pode fazer é trabalhar com os outros, comunicar com os outros, dando uma ajuda QB. Ou seja, eu estou cá disponível e agora faço perguntas. O que é que te move? O que é que te faz feliz? O que é que queres fazer? Aonde é que queres chegar? E, portanto, ele põe-se à disposição, mas não valida nem a personagem do perseguidor, portanto, não critica, porque o Salvador, neste ponto, critica. Ele vai a correr atrás das vítimas e depois critica os perseguidores. E então, neste caso, eu diria que o coach está muito mais aqui. É uma relação de ajuda, onde só damos a ajuda que esta pessoa quiser. E, neste caso, o Salvador pode ser transformado num facilitador da mudança. Também de uma forma positiva, estando ao dispor, mas de uma forma, eu diria, mais funcional, de uma forma mais tranquila, mais positiva, sem estar a querer interferir ou meter a colher em seara alheia, como se costuma dizer. Exato. E ajudar o outro pelo outro e não por si próprio, ajudar não é? o outro pelo outro e não por si próprio, porque realmente o Salvador pode ter esse perfil. Portanto, de um triângulo dramático, nós podemos criar aqui um triângulo atualizado, que é o triângulo da felicidade. Vamos virar aqui. Fazer aqui uma mudança. Então, temos aqui pessoas que são assertivas, pessoas que aceitam a sua vulnerabilidade, mas aceitam trabalhar com outros e aceitam começar a perceber, afinal, o que é que as move, o que é que elas querem. E temos aqui, digamos, um salvador, que é um facilitador da mudança, mas que ajuda se lhe pedirem ajuda. Não vai a correr à procura, digamos, de problemas onde não os há. Nem quer ser validado, porque esta pessoa não quer ser validada num perfil de coach. Nós não nos queremos validar, nós estamos lá de uma forma isenta, sem juízo de valor, totalmente disponíveis a fazer a escuta ativa. E se a pessoa nos pede ajuda, nós ajudamos, mas não fazemos o trabalho de casa dessa pessoa. Porque deste lado, o Salvador quer ver aqui as mães. Às vezes são salvadoras, as mães. No triângulo dramático, uma mãe que vê um filho aflito com os trabalhos de casa e como quer que o filho faça algo bom na escola, vai fazer os trabalhos de casa pelo filho. Eu já vi algumas mães a fazerem isso. São as salvadoras. Claro que depois a criança, não é? Acaba por perceber o mundo de uma forma... Eu sempre que estou aflito, a minha mãe faz por mim. E, portanto, acaba por entrar nesta dinâmica psicológica mais tarde. É o salvador do mundo, quando o que fazemos num triângulo mais positivo,
não é? Não o dramático, mas o triângulo construtivo é dar ajuda se precisar, porque para tornares uma pessoa independente, esta é a solução do tem que dar triângulo pernas dramático. para caminhar, não Tem é? que dar pernas para caminhar, é deixar a criança fazer. E se não fizer o trabalho de casa e se for repetido na escola, aprendeu. À próxima fará melhor. Então, de um triângulo dramático, podemos passar aqui para um triângulo fora do drama, que é o triângulo da liberdade e da relação funcional nestas três vértices, diria eu. Muito obrigada, Alexandra. Obrigada, Heloísa.